A Reforma Católica, também chamada de Contra-Reforma. Os estudiosos católicos romanos não gostam que diga Contra-Reforma, porque eles argumentam que é injusto dizer Contra-Reforma, porque eles dizem, e eles têm uma certa parcela de razão, que a Igreja Católica Romana já vinha tentando buscar uma reforma antes de ocorrer a Reforma Protestante. E de fato, né, tem a Reforma Conciliar, houve tentativas, né, de a Reforma Gregoriana, houve tentativa de colocar a coisa um pouquinho melhor nos eixos, né? Mas é claro que o momento com a Reforma Protestante não dá para não chamar também de Contra-Reforma, porque a coisa agora ganhou força porque tinha um estímulo, né, uma provocação, vamos dizer assim, certo? E, na verdade, a gente foi falando de vários movimentos reformadores até agora, e aí vem a pergunta, como fica a Igreja Católica Romana, certo? E o Dr. Calhoun foi muito feliz quando ele colocou a ideia, para nós talvez não faça muito sentido, mas dá para a gente acompanhar mais ou menos. Ele compara com uma partida de futebol americano, o que aconteceu no século XVI, como se fosse uma partida entre protestantes e católicos, certo? O futebol americano ele é dividido em 4 quartos, não é como o futebol nosso que são 2 tempos, são 4 tempos na verdade. E geralmente um ponto completo, em que você faz lá o famoso touchdown, você marca 7 pontos. 7 pontos numa vez só, porque você fez lá completamente uma determinada jogada, que é a que faz você pontuar mais. E aí ele organizou assim, né, para tentar ficar didático. Cada 25 anos é um quarto, certo? Então de 1500 a 1525, 1525 a 1550, 1550 a 1575, 1575 a 1600, certo? E aí ele coloca assim, o primeiro quarto, 1500 a 1525, os protestantes saíram na frente, 7-0. Depois eles ganharam ampla margem, ampla vantagem no segundo quarto, ganhando já de 35-7, certo? Mas começou a haver reação, que é a Contra-Reforma, certo? No terceiro quarto já podíamos dizer que estavam 42-35, portanto você vê ali que os católicos reagem fortemente depois de 1550, e no quarto quarto os católicos já estão na frente no jogo, 45-42, certo? Isso só é possível por causa de um grupo de jogadores que entrou do segundo para o terceiro quarto, né? Usando a analogia do jogo, certo? Tinha gente no banco de reservas que era capaz de mudar o resultado do jogo. Essas pessoas chamam-se Companhia de Jesus, certo? Companhia de Jesus. Vamos falar um pouco da Companhia de Jesus. Quando se fala em Contra-Reforma, temos que falar da Companhia de Jesus. Pode passar aí. E aí nós temos que falar do seu fundador, Inácio de Loyola. Toda essa história da companhia começa em uma caverna na Espanha em 1521. Inácio de Loyola era um soldado e ele estava passando por um momento de tormento na vida dele, grande tormento espiritual. Ele resolveu abandonar as armas e entregou a sua vida à igreja. E ele estava lá refugiado nessa caverna, meio como um eremita. Ali ele concebeu um livro que depois se tornaria muito importante. O nome desse livro é Os Exercícios Espirituais. Na verdade seria um livro que moldaria depois toda a ordem. Isso aí é uma nova ordem, certo? Nós falamos já de várias ordens, né, da Igreja Católica Romana. A Companhia de Jesus é uma nova ordem. Ela começou em 1534, organizada por Loyola e mais 6 homens, e foi estabelecida e oficializada pelo Papa em 1540. Certo? Ali ela foi colocada como oficial da Igreja Católica Romana. O Loyola escreveu um livro de regras para aqueles que fizessem parte da Companhia de Jesus, os jesuítas, né? Então, para quem ainda não tinha se tocado de quem que nós estamos falando, Companhia de Jesus são os jesuítas, os que fazem parte da Companhia de Jesus. A principal ordem naquela regra era a seguinte: um jesuíta deve ter absoluta obediência à igreja. A segunda regra era: um jesuíta deve se opor ao ressurgimento do agostinianismo na igreja. Certo? Então, nada, em hipótese alguma, graça, só graça. Certo? Então, são guerreiros poderosos para fazerem frente
ao protestantismo. Ele escreveu o seguinte, Loyola: se queremos ter certeza de que estamos certos de todas as coisas, precisamos estar sempre prontos a aceitar este princípio. Eu vou acreditar que o branco que eu vejo é preto, se a igreja hierárquica assim definir. Então, quando eu ponho ali obediência cega, é cega. Cega mesmo. Ele disse, a camisa do João, se vier aqui o Papa e disser que ela é preta para mim. É preta. Eu vou acreditar nisso, por toda a lei. Imagina o que o Papa Paulo III lá e companhia não fez nessa hora, né? Levantou a mão para o céu. Olha quem apareceu. Nós estávamos aqui perdendo de feio essa partida e olha só os caras que apareceram. Verdadeiros brutamontes para entrar no meu time, para usar a ilustração do futebol americano, né? Precisa de uns caras meio brutamontes para jogar. Então apareceram esses sujeitos do nada. Na verdade havia agora um exército nas mãos do Papa. E que exército? Um jesuíta para ser formado levava 12 anos. Às vezes eu vejo o pessoal reclamando aí porque estuda 5 anos na faculdade. Que é isso? 12 anos para você se formar. 12 anos de estudo e de autoexame para você poder se tornar um jesuíta. As pessoas que saíam de lá saíam extremamente bem formadas e extremamente disciplinadas para lutarem pela sua causa. Os jesuítas, vocês sabem, se especializaram em educação, né? O colégio mais tradicional de Florianópolis é um colégio jesuíta, fundado pelos jesuítas, não é verdade? Eles se especializaram em educação. Aqui é mais colégios que eles colocaram, mas nos Estados Unidos tem várias universidades jesuítas. E eles deram novo fôlego à teologia, principalmente com um homem chamado Roberto Bellarmino. Eles elaboraram todo um esquema de casuísmos, casos de consciência. Eles eram capazes de defender qualquer coisa. Eles tinham umas jogadas que eles faziam em argumentação, que eles tinham a capacidade de defender qualquer coisa que eles quisessem. Eles são famosos por dizerem uma coisa querendo dizer outra, né? Tem um dizer católico, tá? Que diz assim: há 3 coisas que ninguém sabe. Ninguém. Quanto um dominicano conhece, quantas ordens para mulheres há na Igreja Católica e o que um jesuíta está realmente pensando. Então é interessante esse tipo de pensamento, né? Agora, a grande força, por que eles viraram o jogo ali? É o último aspecto que eu coloquei ali. Esses jesuítas são os grandes missionários, certo? Então tudo bem, nós estamos perdendo terreno aqui na Europa, só que nós vamos ganhar o resto do mundo todinho. E fizeram. E os protestantes estavam ali amarrados, não tinha missões nessa época. Ninguém mandava ninguém para lugar nenhum, né? Na verdade eles estavam se consolidando. Era tudo muito novo, certo? Em muitos lugares estavam sendo perseguidos. Então essa coisa assim, vai lá para Genebra, aprende em Genebra, volta para o seu próprio país, porque lá não está nada estabelecido, certo? E aí os católicos foram espertos, né? Eles tinham ali já séculos, né, de uma coisa bem estabelecida, e aí apareceram esses sujeitos aí dispostos a qualquer coisa, esses jesuítas, e os indivíduos foram pelo mundo afora, certo? O grande nome missionário, um sujeito admirável, né? Não é porque é católico que a gente não vai admirar, um sujeito admirável é Francisco Xavier, certo, né? É impressionante o que esse sujeito fez, certo? Ele foi o mundo inteiro navegando lá, foi com os portugueses, saiu de Lisboa, né, num navio e ia por tudo que é canto. Parou em Moçambique, depois foi para a Índia, depois foi para o Japão, depois foi para a China. Na China eu acho que ele não conseguiu entrar, não me lembro. Mas é impressionante. Na verdade, a Espanha, gente, era a grande força motriz do catolicismo. Engraçado como as coisas acontecem, né? Há um tempo antes da Reforma, eu até comentei com vocês aqui, surgiram os 2 grandes reis católicos, Fernando e Isabel, na Espanha, que unificaram a Espanha. Certo? Unificaram. Foram eles que mandaram Cristóvão Colombo, aquela coisa toda. E aí tinha aquele famoso dizer que Isabel e Fernando
eram mais católicos que o Papa. E eram mesmo. Não é à toa que o catolicismo ganhou a força que ganhou na Espanha, e todos os caras que trabalharam aí eram espanhóis, Inácio de Loyola, Francisco Xavier, outros grandes nomes aí dessa época, São João da Cruz, São João de Deus. Esse João de Deus é nascido em Portugal, mas ele na verdade acabou... ele é o padroeiro dos hospitais, né? Porque ele criou a Ordem dos Irmãos Hospitaleiros, no sentido de hospital. Certo? Então esses caras fizeram muita coisa. Outro grande nome é Teresa de Ávila. Todos espanhóis, todos, certo? O catolicismo, a força do catolicismo estava na Espanha, certo? É engraçado que até hoje se diz que, porque a gente sempre pensa em catolicismo, a gente pensa em Itália, né? Só que o italiano tem um catolicismo assim meio de aparência, né? Geralmente. O espanhol não. O espanhol, quando ele levava aquilo a sério, era a sério mesmo. Né? Então, ali era a força do catolicismo, vinha da Espanha. Portugal é diferente. Portugal ele tem menos expressão para o continente como um todo. Né? Ele, na verdade, ele era um daqueles pequenos reinos ali da Espanha, certo? Que ficou separado. Não quis unificar. Eles venceram os mouros, né? E não quiseram participar da unificação. Então Portugal ficou ali isolado, praticamente desde o início já tinha aquela dimensão ali, certo? E ele não tinha a mesma expressão que a Espanha para o resto do mundo, né? A Espanha sempre foi mais importante. Temos que falar, evidentemente, do Concílio de Trento. O Concílio de Trento, porque assim, né, falamos dos jesuítas, mas os papas no início não conseguiram reagir adequadamente ao que estava acontecendo na Reforma. O Papa Paulo III, ele tentava alguma coisa, mas era difícil. Convocaram então esse concílio, o Concílio de Trento, que começou em 1545, foi até 1564. Só que não o tempo inteiro reunido, tá? Isso aí, a maior parte desse tempo aí, o concílio não está reunido. Certo? Então ele se convocava ao longo desse tempo. É que começou em 1545 e terminou só em 1564. Mas não é 18, 19 anos trabalhando direto. Não é. Tá? Em 1564 o trabalho estava completo. Foi o primeiro concílio a discutir todos os aspectos do cristianismo. Foi uma discussão geral de tudo. Certo? De lá saiu consolidado o que nós conhecemos hoje como catolicismo romano. Certo? Não é igual ao que existia antes. Um anglicano disse uma vez que em Trento surgiu a nova religião trentina. É claro que nenhum católico aceita isso, mas era uma nova religião, sim. Moldada por uma reação à Reforma Protestante. Certo? Não era a mesma religião medieval. Tinha muitos elementos, muitos mesmo, mas já com algumas adaptações especiais acabou se tornando, pode-se dizer, uma outra religião. É interessante que na igreja Santa Maria Maggiore, onde eles se reuniam, foi escrito na parede um dizer, né, colocaram assim: aqui o Espírito Santo falou pela última vez. Que humilde, né? Então, acredite quem quiser. Algumas ênfases de Trento. A autoridade inquestionavelmente, inquestionavelmente a autoridade está no Papa. Não tem mais conversa para nenhum outro modelo. O Papa passa a ser o cabeça único da igreja, ele tem autoridade plena. Que mais? Os assuntos que antes tinham abertura para discussão, como nós vimos às vezes, algumas controvérsias dentro da Igreja Católica, foram fechados, muitos assuntos foram fechados, não pode mais discutir, não pode mais. Justamente para evitar, né, que se chegasse à descoberta da verdade mais uma vez, como tinha acontecido na Reforma Protestante. Que mais? Uma coisa em que Trento foi bem sucedida, e isso aí deu força também para a Igreja Católica, é na questão moral. Nunca mais, depois de Trento, nunca mais a Igreja Católica Romana desceu a um nível tão baixo como tinha descido antes da Reforma Protestante. Né? Então, até para a Igreja Católica Romana foi boa a reforma nesse sentido. Certo? A Reforma Protestante ajudou eles a conseguir o que eles já vinham tentando sem sucesso.
de fato, depois de Trento, se tornou uma religião séria, novamente, pode-se dizer assim, né? Errada, mas séria, certo? A tradição passou a ser supervalorizada, porque agora o povo tinha na mão a Bíblia, e a Bíblia não fechava com o que eles viam ali naquela igreja, certo? Qual a saída? Colocar uma outra autoridade, já que aquela autoridade ali nos repreende. A Bíblia repreende a Igreja Católica. Então, em Trento há uma hipervalorização da tradição, certo? Inclusive com uma jogadinha muito interessante, que é valorizar a tradição oral, para que os próprios protestantes não possam checar no escrito. Passa a haver uma valorização de uma tradição oral que ninguém tem como checar. Sabe, os papas fazem de conta que eles sabem de coisas que ninguém mais sabe porque alguém passou no boca a boca para eles. Então nós não temos como checar. Certo? Essa é uma bem tramada, bem arquitetada, para tentar se salvar das acusações que vinham dos protestantes. Olha só o que diz ali nos cânones de Trento. Todas as verdades salvíficas e regras de conduta estão contidas nos livros escritos e na tradição não escrita, recebidas da boca do próprio Cristo ou dos seus apóstolos. Fala, Jaime. Tem razão. O Jaime colocou, vocês entenderam, né? O Jaime colocou que essa ênfase na tradição anda junto com a obediência cega dos jesuítas, né? Porque, na verdade, você tem que ter a obediência cega a quê? Você tem que ter alguma autoridade. E de onde é que vem essa autoridade? Então você cria esse elemento aí da tradição oral, que não tem como ninguém checar, porque eu não estava lá quando um papa passou para o outro, a tal da tradição oral, que eu não sei nem qual é, certo? E aí o papa vem e fala uma coisa, os jesuítas imediatamente acreditam, né? Se disser que o branco é preto, o preto é branco, eles acreditam, né? Fala. A pergunta do Jaime é se porque antes a gente viu muito o uso político da máquina da igreja, e aí a pergunta do Jaime é se os jesuítas tinham também esse espírito. Eu entendo que não. Eu acho que os jesuítas são extremamente sinceros e aí vinha a força deles, certo? Eles são indivíduos que creem na igreja, muito mais do que no próprio Deus, muito mais do que nas escrituras, muito mais do que em qualquer outra coisa. A igreja para eles é tudo, né? Mas eu acho que é sincero, sabe? E eles eram indivíduos como a gente viu, né? De grande disciplina, de grande rigor moral. Então isso tudo ajudou muito a Igreja Católica Romana a sair daquele quadro que ela tinha antes, lá com o Rodrigo Borgia e companhia. Uma coisa horrorosa aquilo, né? É claro que quem já conhece, eu não tenho tempo para falar aqui, faltou um aí, né? Salvação pela fé e pelo amor. Lutero diria salvação pela fé, ponto. Certo? Trento não. Salvação pela fé e pelo amor. Amor, entenda-se, obediência à igreja. Certo? O que a igreja diz para você fazer, você faz. Tá? Então você é salvo. É salvação percentual, né? Deus faz uma parte, você faz a outra. Cada um entra com a sua parte. É o velho semi-pelagianismo, né? Que é onipresente, ele sempre aparece. Só não é chamado de arminianismo nessa época porque o Armínio nem nasceu ainda. Mas é mais ou menos a mesma coisa, certo? O catolicismo sempre anda de mão dada com o semi-pelagianismo, tá? E não foi diferente aqui. É claro que eu não cheguei a falar aqui, mas se você for ler os cânones de Trento, você vai ver que lança anátemas aos montes para cima dos protestantes. Os protestantes todos são malditos, né? É uma coisa pesada. Mas por outro lado também, o Lutero também, o grande guerreiro do outro lado, também não deixava por menos, né? Porque ele deu uma resposta rápida, né? É claro que ele morreu em 1546, ele não viu a coisa toda pronta. Mas ele escreveu um livro antes de morrer, cujo título era Contra o Papado em Roma, criado pelo diabo. Então você vê que o homem não é fraco. Ele, quando saca da arma, também não saca para brincar, né? Então não é brincadeira. Como eu acabei de dizer, o Lutero ele morreu, né, em 1546, então ele não é o grande defensor pelo lado dos protestantes contra Trento, porque ele estava morto. Então o grande defensor do lado luterano foi esse Martin Chemnitz. Ele escreveu um monte de volumes
refutando Trento, biblicamente, né? Porque esse documento de Trento era realmente uma ameaça ao protestantismo, né? Algumas pessoas podiam ficar em dúvida quanto ao que estava acontecendo, e ele então foi o responsável por fazer isso aí. Alguns católicos chegaram a dizer a seguinte frase: se o segundo Martinho não tivesse entrado, o primeiro não teria se sustentado. Tá o valor que eles deram para vamos dizer assim, para o porte desse adversário aqui, Martin Chemnitz. Esse é o segundo Martinho, né? Então eles dizem, se o segundo não tivesse entrado, o primeiro não tinha se sustentado na guerra, né? Assim chamada guerra, né? Mas pelo lado dos reformados foi o Calvino mesmo. O Calvino estava vivo, o Calvino nasceu em 1509, né? Ele então escreveu um livro cujo título era Atos do Concílio de Trento com o Antídoto. Com o Antídoto. Então ele comentava todos os atos do Concílio de Trento, ele teve acesso, evidentemente, e já dava o antídoto para os protestantes, né? Já dizendo, ó, isso aqui está errado por causa disso, isso aqui ó, é enganação, aqui tem uma coisa camuflada, tem uma armadilha aqui, e tem armadilhas, né? Dá a impressão que, né, o próprio fato deles usarem ali, salvação pela fé e pelo amor. Que bíblico isso, né? Dá a impressão, nossa, super bíblico. Mas ali tem embutida uma armadilha, certo? E os caras são espertos, ali aqueles indivíduos de Trento não eram bobos. Ele queria, o Calvino, se certificar de que os protestantes entendiam com clareza o que Trento estava dizendo e como responder ao que Trento estava dizendo. Calvino disse o seguinte: o todo pode ser resumido assim: o erro deles consiste em dividir a obra de Deus, dividir a obra entre Deus e nós, semi-pelagianismo, para que possam transferir para nós a obediência de uma vontade piedosa, recebendo a graça divina. Enquanto que, na verdade, essa obra é exclusividade do próprio Deus. Para traduzir isso aí, é o seguinte: a salvação é obra de Deus somente. A fé e o arrependimento não são condições para a salvação, como creem os católicos. Eles são parte da salvação. Fazem parte da salvação. São dons, como a Bíblia diz. O dom da fé, o dom do arrependimento. São presentes, são coisas que você recebeu. Certo? Nada de semi-pelagianismo. Sempre, 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 tá, gente? Quando a gente fala assim, essa discussão, arminianismo, calvinismo, que bobagem. Que bobagem. Na verdade, ninguém, só esse indivíduo que está dizendo isso, acha que isso é uma bobagem. Isso é o cerne. Esse é o ponto de divisão. Esse é o principal aspecto. Lembra do Lutero e o Erasmo? Que o Lutero agradeceu o Erasmo porque o Erasmo foi para o único ponto certo, que é esse aqui. O resto é perfumaria. O resto é importante, mas é o que vem em torno. Vem com o pacote. O cerne é essa questão da graça de Deus e da salvação do homem. Certo? Quem é que se salva? É o homem que se salva a si mesmo ou é Deus que salva o homem? Esse é sempre o ponto principal. Vamos em frente? Aí então, só mostrar para vocês rapidinho. Aquela lá é a viagem do Francisco Xavier, que aparece aqui embaixo. Então ali tem os anos e tal. Muito para a época, gente, impressionante o que esse homem fez. Ele saiu de Lisboa, certo? Num navio português, por isso que parou em Moçambique. E fez toda a obra que fez, chegando até o Japão. Esse Francisco Xavier é incrível. Tem histórias dele que são incríveis, né? Ele ia no meio dos leprosos, ele não tinha medo de nada. O pessoal fala, não, você não pode ir lá porque você vai ficar leproso. Não, eu vou lá. Não tinha isso. Para ele não tinha limite nenhum, né? Realmente a gente precisa, é aquela coisa, não é do outro time, não é do meu time, né? Mas é um cara que eu tenho que dizer que é um excelente jogador, né? Vamos usar aquela analogia, né? Não dá para não admirar, certo? Ali o Martin Chemnitz, o Inácio de Loyola, o Concílio de Trento reunido, com toda aquela pompa, né? E o Papa Paulo III. Está meio cansado ele, parece. Acho que é muito problema, né? Muito problema. Vamos lá, pode passar.